Boa tarde, meus irmãos de fé. Aqui quem vos fala é Rafael de Erinlé. Eu sou o Lorixá do Ilê Axel Poerinlé, aqui mesmo na cidade do Rio de Janeiro. E hoje, em especial, vim mais uma vez através do nosso canal do YouTube, Candomblé Brasil, compartilhar com vocês algumas informações sobre um orixá conhecido no Brasil, de culto africano e também cubano. Na verdade, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o orixá Erinlé. E em especial, lá em nossa página, né, do Facebook, na página o Ilê Axel Poerinlé, nós recebemos esses pedidos, eu recebi esse pedido de alguns que gostariam que eu falasse um pouco desse orixá, já que sou iniciado para ele, já que sou omorixá de Erinlé, já que sou cultuador de Erinlé, né? Já que dirijo um ebé em relação ao orixá Erinlé. Então, para que todo mundo então possa compartilhar essas informações. É claro, eu não sei tudo, não vou em nenhum momento desfazer o que talvez outros olorixás, outras ialorixás, outros babalorixás, outros babalaôs possam em outros meios de comunicação já ter falado sobre Erinlé. A minha intenção é somar, a minha intenção é dividir algumas das informações que eu tenho enquanto cultuador desse orixá, de conhecimento profundo, de características, né, individuais e ao mesmo tempo coletiva a outros orixás. Bem, antes de, enfim, né, de em si falar de Erinlé, eu quero pedir a todos que conheçam, né, o novo canal do YouTube em relação ao meu axé, ao meu ebé, que é o Candomblé Brasil. Além, né, do canal do YouTube, eu tenho o Facebook, Rafael de Erinlé, pode procurar lá, ou Ilê Axel Poerinlé. Tanto no Facebook quanto no canal do YouTube, eu, enquanto dirigente, escrevo, né, textos sobre orixá, divulgo a nossa cultura, brigo pela nossa cultura, de uma forma ou de outra trago, né, dentro da minha visão, dentro do meu contexto literário, a minha visão no culto aos orixás. Então, é mais uma forma de você que está aí, que é meu irmão de fé, que é meu irmão dentro do culto aos orixás no candomblé, de juntos, mais uma vez, através do canal, através do Face, através do que a gente dispõe nesse canal de comunicação, a cultura do orixá, fazer avançar o nosso culto, fazer com que as pessoas percebam ou tenham esclarecimento verídico sobre o culto aos orixás. Então, acessa lá o nosso Face ou me acompanha pelo canal do YouTube. Claro, dá o seu like, se você gostou, dá o seu like e se inscreva. Se inscrevendo no nosso canal, você recebe automaticamente assim que eu for editar, assim que eu trouxer, né, um novo vídeo, uma nova informação, você acionando o sininho, você recebe imediatamente esta nova informação e a partir daí eu peço que compartilhe com seu ebé, compartilhe com seu orixá, compartilhe com as pessoas que você conhece e que se simpatizam com o culto afro-brasileiro. Dessa forma, juntos, nós vamos conseguir elevar cada vez mais a nossa religião e, principalmente, ocupar o nosso verdadeiro espaço, ter a nossa verdadeira importância, né, num país onde nós sabemos que o preconceito ele ainda impera, ele ainda faz com que a gente sofra muitas dessas consequências. Então, juntos vamos lá. E mesmo assim, se ainda houver algum tipo de dúvida ou qualquer informação que você queira de forma pessoal, você pode ligar ou mandar mensagem para o nosso zap, o zap do Ilê, tá? O zap do ebé Erinlé. O número é Rio de Janeiro 21, o código, e o número é 999983632. Lá você tem informações sobre consulta divinatória, você pode retirar a sua dúvida que você ficou mediante a ter visto o vídeo no canal ou qualquer outra coisa que você ainda queira saber sobre orixá. Bem, vamos enfim
começar a falar do orixá Erinlé, orixá que eu sou Elegum de Erinlé, eu sou filho de Erinlé, eu fui iniciado por esse orixá, em memória, né? Tomo a bênção e peço que ela continue me olhando do céu, me olhando do Urum. Fui iniciado por Mãe Regina de Oxóssi, de Madureira, e foi com grande felicidade, foi com muitos ensinamentos, foi realmente ali no meu início espiritual, após isso as minhas pesquisas, que eu tenho avançado, né, a cada dia, a cada ritual anual, a cada Odu do meu orixá, com mais ou uma informação a ser acrescentada. Para que a gente pense em Nilé, é importante a gente literalmente focar agora na cidade de Lubu, né, nas regiões ali próximas, no fundo de Oxobô, né, eu não tenho um território marcado geograficamente, mas o que nós sabemos é que o rio Erinlé, ele também existe por conta das águas do rio de Oxum, por um está próximo ao outro, então ele é de origem Ijexá, Ilexá, na cidade de Lubu, né, onde há um comércio muito grande de milho, de feijão, enfim, a própria palavra, né, esse obu aí, que seria um dos temperos, que no caso seria o efum, que também é muito comercializado nessa região, então é uma região de comércio, né, e é uma região onde há o culto territorial de Erinlé, uma divindade também cultuada, também encontrada, assistida através de um rio. Então, quando nós falamos em Erinlé na África, em Ulubu, nós pensamos no culto ao rio Erinlé. Claro que o rio Erinlé, enquanto outras deusas, né, Iemonjá, Oxum, Obá, que também possuem os seus rios, nós sabemos que ao longo dessa passagem, ao longo aonde esse rio passa, nós sabemos que são diferentes formas. Vai se encontrar diferente povoado a cultuar um único orixá. Então, logo de cara, nós sabemos que Erinlé, enquanto um rio que transita por diversas regiões, né, ganha a diferenciação de culto. Mas o que eu quero, enquanto Lorixá, fazer com que a gente pense juntos, é que independente das regiões da África, que literalmente vieram fazer com que no Brasil se formasse ou se constituísse as qualidades de orixá, eu quero que você, como eu, neste momento, pense em Erinlé como um todo. Claro que nós vamos passar por algumas das qualidades, uma talvez mais falada, mais conhecida até porque causa estranheza e dúvidas em alguns, que seria o Ibualamo, né, que é um dos caminhos, é um dos territórios, né, de culto a Erinlé, já que ele é um orixá ligado ao fundo, às profundezas das águas do rio. Então, horas, e aqui no Brasil, Ibualamo é uma qualidade diferente de Erinlé. Ora, quando se fala em Erinlé, fala-se em Erinlé e em Ibualamo, e ainda assim Inle, né, que é um outro nome que também é cultuado aqui no Brasil, em alguns textos, Inle seria, né, a qualidade de Erinlé jovem, já que Erinlé, enquanto Ibualamo, seria velho, mas muito mais conhecido como Inle no culto de Cuba, já que Erinlé, literalmente, né, ele é cultuado na África, ele é cultuado em Cuba e é cultuado no Brasil. Em Cuba, não querendo me aprofundar, o que eu posso deixar claro é que a imagem desse orixá é literalmente representada pelo rio, ele sendo um orixá caçador, ele sendo um orixá ligado à pesca, ele sendo um orixá ligado aos peixes, consequentemente ligado ao Oxum, é claro, consequentemente ligado a Logunirê, é claro, a Logun Edé, perdão, é claro,
entre outras divindades aquáticas, entre outras divindades que aparecem nesse contexto, né, da vivência, dos costumes, dos rituais em relação ao rio. Erenlé no Brasil, assim, né, que o candomblé começa a ser edificado, e nós sabemos que literalmente o culto de algumas divindades se perderam, né? Porque no fundo nós temos aproximadamente 401 irumolés, ou seja, nós teríamos 401 divindades a serem cultuadas. Que ao Brasil nós tivemos conhecimento em máximo, vamos pensar numa numerologia, o número de 16 divindades. Hoje, né, como também no passado, mas hoje muito mais, o caminho está muito mais aberto aos babalaôs, aos oluôs, às ialifás, ao culto de Ifá. Então, juntamente com esse aprimoramento religioso, ao ifismo, nós hoje temos a oportunidade de conhecer orixás que nem chegaram ao Brasil, que não é o caso de Erenlé. Erenlé chega ao Brasil como uma qualidade de Oxóssi. Então, na verdade, a proximidade, né, de Erenlé como uma qualidade de um orixá Odé, de um orixá caçador. Erenlé é um orixá Odé. Erenlé é um orixá Olodé. Ele tem um título de caçador. Agora, ele não é uma qualidade de Oxóssi. Ele é um orixá à parte. Ele é um orixá que talvez desfruta, compartilha e mantém Oxóssi ao seu lado, porque é uma divindade ligado às folhas, e aí encontramos Ossan. É uma divindade ligado em suas histórias a Iemonjá, então encontramos o Lucum, as águas. É uma divindade literalmente, totalmente, de forma muito grandiosa, ligada a Oxum, as águas doces, ao orixá Okô, a Ogum, né, que foi o orixá que permitiu, que ajudou com que Erenlé e Oxóssi fossem as primeiras divindades, né, em relação à guerra, em relação ao cultivo da terra. Então nós temos um orixá que chega como uma qualidade de Oxóssi, mas é uma divindade completamente distinta, completamente separada desse culto, aproximado por características de um caçador, mais um orixá à parte. Logo então, nós vamos ter aqui no Brasil, né, o culto a Erenlé sendo muito marcado no passado como um orixá funfun, como um orixá que veste-se de branco, como um orixá que aprecia a posição funfun, ligado a Iemanjá, ligado a Orumilá, ligado ao Batalá. Em uma das lendas, essa ligação a Orumilá se dá porque Erenlé teria aderido, teria feito uma dívida, o qual ele pega um empréstimo, né? E aí a imagem de muitos búzios, que era a moeda atual daquela época, e ele paga essa dívida a partir do momento em que há uma interferência de Orumilá. Então, há aí uma ligação de Erenlé a Orumilá com os búzios em relação ao dinheiro, que talvez teria sido feito uma dívida. Essa mesma lenda, em forma conclusa, ela mostra que a partir dali, dessa situação, de algum tipo de constrangimento que ele teria passado com os seus filhos, ele, através de um talismã, de um símbolo, né, de um otá, de uma pedra, dentro de uma grande quartinho, dentro de potes feitos de barro, ele se transforma numa água que nunca para de jorrar. Então, essa lenda mostra essa proximidade, e a partir dali, essa água que não para de jorrar se transforma no rio Erenlé, no rio Lobu. Então, no fundo, Erenlé está associada a tantas outras divindades, mas algumas lendas são encontradas e que vêm comprovar essa ligação. Em relação a ser um orixá funfun, como disse, cultuado no Brasil, já na África não é um orixá funfun. Ainda mais que surge uma outra dúvida que, dentro das minhas pesquisas, eu observei
que alguns babalorixás, algumas iolorixás, hoje, né, com algumas novas informações, estão assim meio que confusos. Aonde Erinlé, que até então se enquadra como uma entidade, uma imagem ancestral masculina, como uma grande Iabá, uma grande amazona, um ser feminino ligado à caça, à floresta, à magia, aos feitiços. Aí entra, né, o culto ao Açaí, as cabaças que também fazem parte do assentamento, que podem, né, ser encontrados aonde se faz o culto a Erinlé, mas aonde dentro dessas cabaças Erinlé guardaria, né, enquanto feiticeira, enquanto curandeira, já numa imagem feminina, literalmente a cura junto de Ossan e Obaluaí. Então eu vejo ainda, observo que essa nova informação tem feito alguns, né, até classificarem Erinlé como um orixá hermafrodita, o qual particularmente eu, Rafael, eu enquanto orixá, eu não cultuo dessa forma. Nós estamos falando do Brasil, a forma de cultuar ao Brasil e as novas informações que talvez tenham sim veracidade, que sejam verídicas, mas a minha intenção é somar informação e não criar na cabeça de vocês que estão aí ouvindo e compartilhando o vídeo, dúvidas de uma religião já tão profunda, de uma religião que quanto mais você acha que sabe, menos você sabe. Então, o que eu quero, na verdade, é fazer uma ligação, né, ao orixá Erinlé, a uma orixá ou a parte feminina que é encontrado até muito em Cuba, que é chamada de Iabatã. Iabatã seria, né, essa imagem, essa parte feminina de Erinlé e que junto ao assentamento ela fica próximo a Erinlé e tudo que ele recebe enquanto oferenda, Iabatã, né, como tem outros nomes, agora não lembrado por mim, mas ela participa de todas as oferendas. E aí seria, né, no Brasil ou em Cuba, a imagem feminina associada a Erinlé, visto enquanto uma energia masculina, já que em territórios africanos, Erinlé seria realmente, em algumas partes da África, uma caçadora, uma feiticeira. Então, em primeiro momento, a ligação por Iabatã. Em outro momento, Erinlé, em relação à sua própria representação em base de ferro, em minério, né? A imagem do pássaro que é realmente o maior símbolo do lado feminino, do lado de culto a Yonabá, a Yaodu, a Yami. Então, essas hastes de Erinlé, né, que enfim é uma ferramenta hoje bastante conhecida aqui para nós, que são as 16 hastes dos pássaros, representando automaticamente os 16 odus de Ifá, e um único pássaro ícone, né? Ele se sobrepondo aos outros 16 em forma de círculo, que, querendo ou não, já faz, né, uma ligação a essa fecundidade, né, a estar em forma de círculo, a uma eternidade, e dentro do Odu nós sabemos que o movimento causado dentro de cada Odu de Ifá é literalmente por uma presença feminina que seria, né, representado nesse momento. Então, a própria ferramenta chamada de Opô Erinlé, também trazendo aí a imagem e deixando claro a ligação de Erinlé com Yamin, com Ossan, né? Horas esse pássaro que não só para Erinlé é representante de feminilidade, como na coroa de Bani, como em cima do Opum de Obatalá, mostrando a coparticipação do poder feminino na construção do universo, entre outros e tantos orixás, que no fundo nós sabemos que estão automaticamente, que estão totalmente ou parcialmente ligados ao lado feminino. Então nós passamos por Iabatã,
que talvez explica, né, essa proximidade da magia, da energia feminina a Erinlé, e ao pássaro, com a ligação de Erinlé, por ser um ser do fundo da floresta, da profundeza da água, olha aí a água, símbolo feminino, e Erinlé, enquanto curandeiro, enquanto conhecedor das folhas de Ossan, enquanto um orixá que traz a saúde, que faz a manutenção da saúde, Erinlé é ligado ao poder feminino. Então nós temos aí essa explicação. Claro, né? É complicado talvez de pensar em mais um orixá que transita entre masculino e feminino, mas nós devemos nos atentar que em parte feminina Erinlé está associado a Ayonabá, está associado a Oxum, está associado a Euá, né? Está associado a essas forças femininas e literalmente ao Ossan. Bem, Erinlé enquanto água, né? Falamos do rio Ilubu, na cidade de Ilexá, onde se originou o culto a Erinlé. Erinlé, que dentro do Itã, o qual eu passei para vocês, como fonte que nunca cessa de água. Erinlé enquanto água que se encontra Oxum, que se encontra outras deusas. Horas, Erinlé, que enquanto rio vai de certo encontrar Olokun, encontrar Iemonjá, porque a água do rio corre sempre, né, em direção ao oceano, e entre tantos outros orixás. Eu vou falar então alguns orixás que fazem parte do cultivo, ou aquele que cultua Erinlé deve se atentar a outros orixás. Então vou falar os orixás e vou falar mais ou menos o que liga, né, Erinlé a esses orixás. Nós temos orixá Okô, porque Erinlé, Erin, né, seria elefante, e Lé é terra. Então estamos falando de uma entidade, de uma força espiritual que representa os elefantes e que representa esses elefantes ou a terra dos elefantes de Erinlé. Então, Odain, ele é caçador da terra de elefantes. Então, a proximidade com o orixá Okô, literalmente, quando nós temos a fecundação da terra, a produtividade, a manutenção das folhas, das árvores, da natureza. O orixá Okô ligado literalmente a Ogum. Sem Ogum, o orixá Okô, ele não traria todas as características que trazem para que a gente possa cultuá-lo. Então, Erinlé ligado ao orixá Okô. Erinlé ligado a Oxum. Claro, Oxum, água, água doce, água que fecunda, poder feminino. Então, Erinlé é ligado e muitas das vezes no próprio assentamento, né, onde está lá o Opô Erinlé, entre alguns elementos existem otais que são retirados da profundeza do rio e que alguns representam Oxum. Então, Erinlé é ligado totalmente a Oxum. Erinlé é ligado a Iemanjá, em hora de alguns itãs, de algumas lendas, verificarmos que ele participou, né, em algum momento com Iemanjá de algumas informações dentro do oceano. E aí, a partir do momento em que Erinlé não faz mais parte desse contexto aquático de água salgada, de água, né, salgada, perdão, Iemanjá, com medo de Erinlé, levar adiante as informações e os mistérios contidos, as profundezas das águas, e Iemanjá teria cortado a língua de Erinlé, né? E Erinlé usaria a partir daí um ofá prata, né? Lembrando a proximidade com Iemanjá, lembrando a proximidade com os orixás Funfun. Aqui no Brasil é muito comum ouvir, né, dizer que Inle, né, que é Erinlé, Quinle, que seria uma das qualidades, mas um nome muito mais popular em Cuba, estaria associado a Iemanjá, estaria associado ao Oxaguian, seria um orixá que se veste de branco, que se veste de forma funfun. Então, viria daí a ligação com Iemanjá. E Abatã também, né, uma outra entidade, uma outra energia, totalmente feminina, muitas das vezes dentro da sua ferramenta
ferramenta, do seu paramento, sendo representado por duas dãs, que vão uma com o ourim ao encontro da outra, uma balança, símbolos de peixes, que aí representa a fecundidade, a ligação com Oxum, a ligação com Iemanjá, e a isca, né, o anzol. Então, fazendo até uma imagem, uma ligação ao culto de Cuba, onde Erinlé é visto mais como um pescador, como um orixá de pesca, como um orixá que tem o poder dos cardumes, de prestar atenção na lua, na mudança da maré, nas águas doces e por aí vai. Ogum, a ligação muito estreita, uma ligação muito forte com Ogum, a partir do momento em que Erinlé, enquanto caçador, enquanto guerreiro, né, seria um dos primeiros orixás, junto a Oxóssi, a difundir a arte da guerra e a arte da agricultura. Então, Erinlé ligado a Ogum, ligado a Ossan, porque nós já falamos, eu já falei várias vezes ao longo dos minutos de nosso vídeo que Erinlé está associado à profundeza das florestas. Consequentemente, ligado à magia e ao processo de cura trazido através das folhas. Ao falar das folhas, encontramos Ossan, grande feiticeiro, né? Orixá que, enfim, na África, muitas das vezes não é nem iniciado o que acontece aqui no Brasil. Diante da sua força, do seu poder construtivo e destrutivo. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Mas a ligação de Erinlé em relação à cura, em relação ao orixá que traz a cura dos males físicos, dos males espirituais, dos males sociais. Quando a gente pensa no mal social, a gente encontra uma outra lenda que vai deixar claro, né, o quanto Erinlé é um orixá que realmente, a partir de algumas circunstâncias vividas por ele vai fugir, né, do ser humano, ele vai fugir do contexto social. Então, o que prova que é um orixá difícil de ser identificado através do Ifá, porque a característica dele é de não ter um envolvimento com o ser humano, de não ser achado facilmente, né? E a gente tem, em uma das lendas, quando Erinlé é acusado por um certo rei, o qual ele pertencia ao reino, e ele era um caçador de animais de grande porte. E Erinlé é acusado por conta de inveja, perseguição de alguns outros caçadores em relação à arte, à eficiência e à eficácia que Erinlé tinha, né, sobre grandes animais, e ele é acusado de roubar carneiros e ovelhas, sendo que Erinlé é um caçador de animais de grande porte. A gente tem no próprio nome a presença, né, do elefante, entre outros antílopes. Entre outros animais que não eram literalmente animais pequenos. Então, Erinlé, a partir daí, ele começa a utilizar couro em suas vestes por conta dessa acusação, o qual Erinlé teve que provar, e a única forma de provar foi ele voltando à sua casa, pegando, né, os couros, as carcaças dos animais que ele já tinha abatido em caça e levado aos pés desse rei, que, envergonhado, pede para que ele possa continuar no reino e deixar o assunto para lá. Mas ferido, acusado, tido como ladrão e literalmente como farsante, né? Que nós estamos falando de uma situação onde um caçador de grande porte, né, é envergonhado por roubar caças que seriam até de cuido doméstico. Então, Erinlé, ele não aceita esse pedido de desculpa deste rei e ele entra floresta adentro e nunca mais teria aparecido, teria estado em conjunto social, o que mostra a dificuldade de Erinlé ser encontrado enquanto orixá no jogo de Búzios, enquanto Oxóssi, enquanto com a proximidade, né,
de um índio, de um ser bruto de dentro da floresta, a não aceitação de toda hora ter dentro do seu quarto, dentro do seu ojubó, uma visita. Em cidades da África, onde há o culto a Erimlé, para que você possa conseguir chegar até onde está o assentamento, é aberto um obi na porta. Né? É aberto um obi na porta, é um lugar de pouca luz, e é perguntado a Exu, é perguntado a Erimlé se a pessoa pode se aproximar. Então nós temos aí um orixá que não é muito ligado à visitação, um orixá que gosta de se esconder, um orixá que não gosta muito dessa presença. Não estou dizendo que nós não vamos cultuar Erimlé, não é isso. Mas aqueles que cultuam sabem a hora de chegar, sabem recorrer a Oxum, porque é Oxum que muitas das vezes vai primeiro a Erimlé, enquanto o orixá coparticipativo das suas características pedir para que ele, enfim, traga ou responda ou abençoe aquilo que está sendo pedido. Então, o orixá Erimlé, nessa lenda a gente tira que é um orixá que está ligado ao couro de animais, muito ligado ao couros, inclusive um dos seus elementos, dos seus fetiches, né? São duas, aqui no Brasil nós chamamos de bilala. Em alguns candomblés nós chamamos de bilala, mas que seriam 2 chicotes à base de couro. Então, Erimlé levaria nas 2 mãos essas 2 chibatas que ele, em determinadas cantigas, vai se fustigar, ele vai se bater com essas próprias chibatas, mostrando, olha, eu não roubei, né? Eu não levei nada daquilo que é meu. Eu não sou um caçador qualquer. O que eu caço é couro de grandes animais. E aí ele se bate em todo momento, mostrando, fazendo, trazendo à vida essa lenda que foi nos deixada para que a gente possa entender que é um orixá que acolhe as pessoas que são perseguidas, acolhe as pessoas que são humilhadas. Então, Erimlé é o orixá que protege pessoas que são humilhadas, pessoas que são perseguidas, pessoas que são expostas a qualquer tipo de vergonha. Além disso, traz a cura. Além disso, faz com que haja uma manutenção familiar, né? Como Oxóssi, que é o orixá que provê, que traz a alimentação da aldeia. Não dele, da aldeia. Oxóssi, enquanto orixá tão próspero, de uma mente tão aberta, que traz alimentação para uma aldeia inteira. Então, a gente pode observar Erimlé em diversas facetas e tirar alguns ensinamentos. Bem, vamos passar agora para que a gente possa entender sobre alguns símbolos, sobre tipo de ferramenta, alguns objetos sagrados. Comecei com as 2 bilalas. Além de tudo, ele tem o opô, que seria o cajado. O cajado é muito aproximado do cajado de Ossan, né, devido à proximidade dos símbolos dos pássaros. São diversos os cajados. O mais comum, que aparece em alguns assentamentos no Brasil, são 16 pássaros circulando, um único pássaro um pouco mais acima, representante dos Odus de Ifá e representante do poder feminino de Yamin. Logo depois também se encontra, próximo a esses assentamentos, outros tipos de cajados a Erimlé, mas todos fazendo no fundo o mesmo sentido, a mesma origem, trazendo a imagem de Ossan, a imagem das folhas, a imagem dos remédios, em certos opõem alguns cones, né, em parte com a boca, com sua boca, a extremidade aberta ali, contendo algumas magias representantes de cura. Além disso, os búzios, além disso, couro de animais, além disso, pedras, otais retirados do fundo do rio de água doce ou dos rios que estão bem próximos já a encontrar o Lucum, né? Porque ali também faz parte do culto a Erimlé.
alguns tipos de ferramenta, louvando em Abatã, a presença, né, de outros orixás femininos ligados, né, à água, também presentes dentro desse assentamento, entre outros objetos, né? Enquanto Oxóssi, o Ofá, né, símbolo de caça, que é o arco e flecha, em relação à seta, né, que também é encontrada ao culto por conta de Obaluaí, por conta da imagem de saber, né, enquanto caçador, o que atingir, qual o caminho, né, tomar para atingir o seu objetivo. Esses são alguns dos símbolos. Uma outra parte são as conchas, que automaticamente vai fazer uma ligação com o orixá Dje, também não muito vista no Brasil, mas encontramos em alguns assentamentos, na formulação do assentamento, algumas conchas que vão trazer essa representação. A representação da beleza e da realeza de Oxum, e a realeza, né, e a prosperidade, a grandeza do orixá Adie, e também do orixá Olokun. Então é encontrado também em muitos desses assentamentos as conchas. De preferência, ele está ligado ao ferro, tá? Ele está ligado ao ferro. Eu sei que em algumas nações, algumas outras culturas, aparece o ferro fundido em amarelo, mas em especial eu obtenho a informação que é em ferro, que seria o mineral ligado a Enilé, ligado a Ogum, ligado, né, ao Obaluaê. Estamos falando de orixás que vieram povoar o universo, vieram povoar o nosso planeta, vamos pensar assim, antes de outros, né? Ogum, nós sabemos que veio participar da criação do universo junto de Obatalá, junto de Aiberu. Então, nós temos esses símbolos. As cores no Brasil, em algumas casas, o branco com azul claro, o branco com prata. Em culto mais africano, aquela cor azul pavão, aproximado do azul de Ogum, né? E no seu chapéu, algumas franjas de búzios, o que afirmaria o seu lado e o seu poder feminino. As características em cultuar Erinlé: a gente cultua Erinlé para que a gente possa se livrar da ameaça, da perseguição, da injustiça, da fofoca, daquela pessoa que vai tentar manchar a nossa imagem, tirar a nossa imagem ética, tirar a nossa verdade, porque isso faz parte do orixá. Buscamos ao cultuar Erinlé a fartura, o progresso, visto através de Ogum, a cura através de Omolu e Ossan, entre outras características. Bem, em relação ao Odu, um dos Odus que falam da existência do início ao culto a Erinlé é o Odu Okaram Obé, né? Mas também não vou me aprofundar porque o intuito aqui é algumas informações que facilitem o entendimento de quem é Erinlé, com quem ele vive enquanto orixá, quais são as principais características e o que a gente pode esperar ao cultuar esse grande orixá. Entre outros símbolos, potes ao lado, né? Potes circulando ou presentes ao assentamento, que guardam a água que é a manutenção, que a gente chama de Ossé, né? Então, ao longo da semana, 2 dias da semana, ou quando a pessoa tem essa oportunidade de fazer Ossé a Erinlé, né? Fazendo a manutenção dessas talhas, fazendo a manutenção com Obi, fazendo a manutenção com Jin, muitas das vezes com Epô, já que não é um orixá funfun, já que não é um orixá que teria essa proibição, como foi, né, falado aqui no Brasil, como é ensinado muitas das vezes no Brasil. Erinlé, enquanto orixá, é difícil de ser encontrado, difícil muitas das vezes de ser cultuado, não porque ele tem uma maior complexidade, mas foi como eu passei para vocês no início do vídeo. Erinlé, que foi trazido para o Brasil enquanto uma qualidade de Oxóssi.
Então, muitas das coisas ficaram muito difíceis de serem entendidas. Hoje, né, com esse aprimoramento de informações e com a presença de Oluôs, de Babalaôs, os meios de comunicação, onde literalmente africanos realmente vindos de cidades próximas a Ilobu, a minha falecida própria Ialorixá, Mãe Regina, que foi até o culto a Irinlé, que foi ver como cultuava-se Irinlé, né? E trouxe bastante informação para nós. Faz com que Irinlé se torne um dos seres espirituais